Então, olha só, né? Vamos lá. Noveon. E esse Noveon é engraçado, eu já fiz, cara, é uma pena. No Instagram eu fazia umas lives ouvindo discos, era tão legal. Cara, é muito triste trabalhar com música, porque eu queria fazer tantos projetos legais que é impossível por conta do direito autoral. E, cara, para. Eu ouvia disco faixa a faixa e comentava cada faixa, era tão enriquecedor. O público gostava. Só que assim que terminava a live caía, né? E era no Instagram isso, na época da pandemia. E depois da live cair, a live começou a cair muito, o Instagram começou a limar a gente, né? Aquele famoso, né? Começar a cortar o alcance e tudo. Parecia que eu tava fazendo sempre uma coisa errada, já que eu tava sempre perdendo as lives ali. Então, poxa, que pena. Mas uma delas foi o Novaon. Eu escolhia três discos do artista, botava o público pra votar. Quais vocês querem que eu ouça, né? E na época ganhou o Novaon. E ganhou do Krieg Rabandolo e Guita. Era Krieg Rabandolo, Guita e Novaon. A foto, se você for lá no Instagram do Musicalia, e descer bem, né? Porque agora tem muito mais coisa que isso foi na época da pandemia. Mas a foto dos três discos estão lá ainda. Que eu botava a foto dos três discos e falava, quer que eu ouça qual? E ganhou esse, né? E ganhou esse. Por que lacrar os CDs? Não é perigoso mofar assim fechado? É. Eu utilizo, Marisa. Inclusive, um dia eu posso fazer, né? Não sei a quem interessa também. Eu utilizo aqueles silicones de. Sabe aquelas bolinhas de silicone? Todas que eu pego, que eu compro, eu coloco na estante pra tentar limar a umidade, né? Mas, assim, o acrílico é menos, tá? Porque o plástico, ele é mais perigoso para, por exemplo, um livro, né? Um livro é muito mais perigoso você colocar plástico porque de fato mofa muito rápido. Aqui o acrílico está na frente do papel, né? Então aqui, digamos que o plástico está protegendo o acrílico e o acrílico está protegendo o papel. Entendeu? Então acaba não afetando. Aqueles digipacks, né, que são aqueles, não tenho nenhum aqui do Raul que seja digipack, mas não sei se você sabe, aqueles CDs que são a capa mais de papelãozinha mesmo, aqueles têm um perigo. Mesmo assim eu coloco eles no plástico, mesmo com esse perigo, e tento. Silica, exatamente, a Vanessa falou aqui. Que são aquelas bolinhas pequenininhas, né? Que eu sou colecionador daquilo. Toda vez que eu vejo um, eu pego e ponho na estante. Pego e ponho na estante. E aí parece que não tem sentido, mas tem, que é para proteger, justamente para tentar proteger, né? E mantenho eles fechados porque preserva mais, né? Eu acredito que, principalmente, eu não tenho aquelas separações de. Agora pronto, virou um papo de disco físico, né? Eu não tenho aquelas separações de CD que tinha bonitinho antigamente nos móveis, sabe? Que aquilo era legal, porque tinha uma separação exata pro CD. Você colocava ele ficava numa parte assim, tinha uns separadores e vinha o outro CD por baixo assim, né? Entre os separadores. Isso era bom para puxar, né? Agora, na minha estante, eles ficam tudo juntos, né? Os CDs ficam tudo juntinhos assim. Uma vez que você vai buscar o CD que você vai ouvir, você puxa e você vai, né, riscando o acrílico. E aí o plástico dá uma evitada nisso. Eu gosto muito, né? Desde que aderi, tenho sentido uma preservação melhor dos discos, assim. Mas de fato, se não cuidar bem, tem esse lance do mofar. É perigoso mofar se tiver muito úmido, tal, se não tiver nada para filtrar ali a umidade. Noveon, minha preferida, eu sou egoísta. Cara, é difícil achar minha preferida aqui, hein? É difícil achar minha preferida aqui. É muito bom. É muito bom. Tente outra vez, né? É uma, talvez, eu acho que. Não é que eu não acho ela ruim, ela é boa. Só que eu peguei, sabe aquela época que passava aqueles comerciais? Ai, meu Deus. Sabe, lembra do Cordeiro? Como é que é o nome daquele corredor lá que veio sei lá, era um padre vestido de escocês, sei lá que porra era aquilo, que ele tava em primeiro lugar. O cara veio e empurrou ele, velho. Ele perdeu a maratona, ficou em terceiro, eu acho.
E aí, quando tocava, aí passavam os comerciais dessas superações com Tente Outra Vez, eu fiquei um pouco. Eu fiquei um pouco com bode de Tente Outra Vez. Não é culpa do Raul, é culpa desses comerciais. Aí ficava aquele menino. Como é que era o nome dele? Cordeiro, alguma coisa Cordeiro, né? Se alguém souber aí, me avise. O cara que foi atrapalhado numa maratona. Tava em primeiro e tal, ele voltou pra corrida e ainda conseguiu chegar em terceiro. Aí ficava, veja, não diga que a canção... Eu achava aquele tão brega. Tente Outra Vez é tipo Pais e Filhos. A Vanessa tá dizendo aqui. Já fiz muito trabalho voluntário tocando em hospitais. Tocar Tente Outra Vez numa sala com várias pessoas fazendo quimioterapia e ver os olhinhos brilhando e começarem a cantar junto é muito foda. Nossa, que sensacional, Thiago. Que sensacional, cara. Experiências, né? Experiências assim que. E é isso, né, cara? Eu posso achar brega, né? A meio manjada, né? Como a Vanessa tá falando aqui. E aí a Tati tá falando, a gente outra vez tá saturada. Mas a gente tem que lembrar dessa coisa super popular. Vanderlei Cordeiro de Lima. Boa, gente. Obrigado. Vanderlei Cordeiro de Lima. Então, tem essa coisa da gente achar, mas é muito piegas e tudo tal. Mas, cara, a pessoa em situação vulnerável, qualquer que seja, ouvindo a música dessa, tem força, cara. Ou choro, lacrimeja. Isso alivia a alma de alguma forma, né? É uma coisa da música que é para além da estética, né? Tente Outra Vez, põe o exemplo de Raul Seixas, Paulo Coelho e Marcelo Ramos Mota, principal discípulo de Crowley no Brasil. Pois é, e eles estavam nessa ideia também, até porque a sociedade alternativa era moldada pelas ideias, né? Faz o que tu queres, todo homem, toda mulher é uma estrela, toda aquela coisa é inspirada nas ideias do Crowley, que de fato chegou aqui bastante, teve bastante influência. Né? Mas enfim, depois de Tente Outra Vez, a gente tem Rock do Diabo. O que, inclusive, isso que eu gosto desse disco. Esse disco é tão antagônico entre as faixas. Deve ter sido proposital, cara. Eu queria um dia. Como eu queria ter a chance de conversar com a Raul Seixas um dia só pra perguntar só isso. Por que essa ordem de faixas? Numa canção você fala, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Na faixa seguinte, o diabo é o pai do rock, foi ele mesmo que me deu um toque. Então você fica, cara, que sensacional, velho. Que disco é esse? Pra onde vai isso? É um espetáculo, né? Tem a maçã. Gente, a maçã é simplesmente lindíssimo, né? Cara, a maçã é a prova de que o Raul Seixas ele é tão versátil musicalmente. A maçã não podia ser uma música do Chico Buarque? Não podia ser uma música do Chico Buarque, cara? Assim, em termos de letra, melodia, harmonia, tudo. É um espetáculo, cara. É um espetáculo. Né? E eu lembro que quando eu era moleque, eu ouvia no rádio, né? Eu ouvia a maçã no rádio, eu achava que era uma cantora. Eu não sabia que era... Porque ele canta bem no falsete, né? Se eu te amo e tu me amas, e outro vem quando tu chamas... Né? Então ele canta bem no agudo, e aí eu achava que era uma cantora, tal. Depois que uma vez na rádio falou, Raul Seixas, tal, eu falei, uxe, é Raul Seixas isso? Eita, nós, que doideira, né? Eu Sou Egoísta e Novo Aeon são minhas preferidas do álbum. É a Karen, Olha, tá entre as minhas também. Estão chegando nas minhas. Parei de ouvir rádio e TV pra não enjoar de Pais e Filhos. E tente outra vez. O Iba falou que... bom exercício, né? Pra não enjoar das... Porque as músicas são boas, né? O que enjoa de fato é a repetição exaustiva dela e tal. E pausa para o quanto ele canta lindo, né? Exatamente, né? O quanto ele canta lindo a maçã, né? É que assim, é o agudo com delicadeza. Porque o agudo, pelo menos pra voz masculina, né? Apesar que o Raul tinha uma voz um pouco mais aguda mesmo. Só que pra voz masculina é difícil você fazer um agudo. Quando você faz um agudo, você fica estridente, né? Você perde um pouco o controle da suavidade ali. E aqui não, ele viaja como uma pena, né? É lindo, né? Mas a Débora Blando regravou a maçã. É verdade. Mas eu acho que a versão que eu ouvia, era do Raul mesmo. Eu achava que aquela versão que ele canta no disco era uma mulher, né? Enfim, por causa do agudo, né? E por causa dessa delicadeza, principalmente. Não era um agudo estridente.
O original é: tenha fé em você, tenha fé na vida. Ah, nunca ouvi contar essa história, Francisco. Legal, interessante. Então, em vez de tenha fé em Deus, ela tem a fé em você. Mas tenha fé em Deus encaixa melhor na música, né? Assim, pensando agora musicalmente, né? Tenha fé em você. É muito, né? Enfim, não estranha tanto, né? Mas tenha fé em Deus. Acho que é mais fechadinho. Agora pensando não na letra em si, mas musicalmente, no elo, melodia e letra, né? Mandou bem ao falar que a maçã poderia ser o Chico. Realmente, né? O Cláudio Santos falou aqui. Pois é, eu acho, né? Cara, pra ouvir mesmo, faz pouco tempo. Mas o tal do Raul Seixas é sensacional, né? É sensacional, Raiz. É isso mesmo. E o cara falou, a maçã é linda, né? Segundo relatos, Novaião era o álbum preferido do Raul. Eu ouvi falar isso também, Rodrigo. Também ouvi falar isso, né? Aí seria melhor, tenha fé em si. Tenha fé em si, entendeu? Porque aí não fica você. Fica o Deus, dá uma nota só. Deus. E o si também, né? Tenha fé em si, tenha fé na vida. Né? O tenha fé em você funciona como o sotaque dele. Pode ser também, né? Também tem isso, né? Tem várias... tenha fé em você. Bom, aí a gente tem aqui. Eu sou egoísta. Cara, como é espetáculo. Esse disco aqui, eu não consigo falar dele sem rasgar seda pra todas as canções. Eu Sou Egoísta é simplesmente um espetáculo de rock. Cara, é lindo. É bem feito, bem acabado. E a intertextualidade com o Caetano no final, que ele fala, eu sou egoísta, eu sou egoísta, por que não? Por que não? É simplesmente fino, é um espetáculo mesmo, é lindo. É um absurdo, né? E aí tem caminhos, né? Caminhos que dá uma espécie de... Abre um capítulo no disco, né? Que ele fica fazendo essa coisa conceitual, porque tem Caminhos 2, e Caminhos 2 parece que deságua direto em Novaion. Então eu gosto desse lance do disco, de fazer o Caminhos 1, Caminhos 2 e deságua no Novaion, como se fosse uma coisa só, mas separada entre faixas ali. Cara, esse disco assim é simplesmente um deslumbre. Se por acaso tem alguém aí na live que não ouviu esse Novaion, corre. Spotify, Deezer, enfim, corre. E eu não sei porque eu não tenho o vinil dele. Isso é um erro grave da minha parte. Isso é um erro grave da minha. Tenho discos de vinil de outros e não tenho do Novaion, né? E aqui, ó, aí segue, né? Tu és o MDC da minha vida. O que é o Tu és o MDC da minha vida? Gente, primeiro que assim, o domínio dele desse gênero, né? Um gênero um pouco mais brega, um pouco mais, né? É grande porque ele foi produtor dessa galera inteira. Então mas aqui ele faz com uma espécie de pastiche, né? Ele faz ali uma alusão ao gênero, mas tá brincando com o gênero também. Tanto que ele começa, tem uma plateia, né? Aí ele dedica pra primeira garota da fileira ali, não sei o quê. É muito legal, cara. E as rimas, né? Ele rima agonia com Shakespeare. Cara, ele rima agonia com Shakespeare, né? O dia que você entrou no bode, o dia que você entrou num bode, quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd. Ele rima bode com Pink Floyd. Cara, tem umas rimas sensacionais, né? Essa é foda. Raul rasga a voz nessa, né? Admiro quando ele canta com raça, como em Eu Sou Egoísta, Segredos do Universo, Tapa na Cara, etc. Tem essa visceralidade do rock, né? Eu cheguei há pouco tempo e não sei se já falaram de Sun Cid. Acho espetacular essa música. Não, vai chegar já. É um detalhe importante, essa é linda, assim. Francamente, hein, Jussa? Eu não entendi esse Vanessa, eu não entendi esse francamente aí, hein? Espero que eu não tenha pisado na bola com alguma coisa. E aí continuemos aqui, ó. A Verdade sobre a Nostalgia, que é uma música curtíssima, mas também é um rock, assim, espetacular, né? E tem uma rítmica muito boa também, né? Cara, que espetáculo isso aqui. Paranoia. E aí não é o Paranoia 2, que alguém tinha comentado aqui, né? Mas Paranoia é também uma música... Eu lembro que uma vez, a gente estava falando dos 3 elementos aqui, uma vez o Carlos Ruas fez uma piada com Paranoia. E a primeira vez que eu vi o Carlos Ruas, eu falei, cara, você gosta de Raul Seixas, né?
E aí ele falou, eu gosto, cara, eu gosto, né? Todo carioca. Eu gosto do Raul Seixas. Tal. Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, por que você fez sobre o erro de não ter esse vinil? Vanessa. Pensei que Vanessa estava equivocada, mas ela está certíssima. É lamentável. Eu sou uma vergonha. Eu sou uma fraude. Desmascarado. Mandem esse vídeo para Regis Tadeu e pro Caixa Véia. Porque Juscelino Filho é uma fraude. Ele não tem Nova Eon do Raul Seixas. E quer vir falar de música na internet. Tenho que resolver esse problema. Urgente. A Carla tá apoiando, então eu acho que acho que temos que resolver isso já já. A verdade sobre a nostalgia, a outra pancada é lindo, né? Cara, e também tem esse aspecto que o Rodrigo comentou na anterior, né? Poser. É muito poser, velho. Vem falar de Raul Seixas, não tem nem o vinil. Cadê o. Será que o Silvio. Acho que o Silvio Passos já saiu. Senão ele ia desmarcar a conversa. Ele ia falar: não vou conversar, não vou sentar com alguém. Não vou sentar com alguém que não tem o disco de vinil de Nova Eon. Não farei isso com a minha vida. Eu tô tentando voltar pro fio. O Rodrigo tá conversando aqui. A verdade sobre nostalgia é outra pancada. E tem essa característica também do eu sou egoísta, né? Tem aquela coisa forte, né? Muito legal. Sessão das 10 também é belíssima. E Prelúdio é só uma frase e é emocionante, né? Tá. Vou voltando. Tava falando do Ruas, né? O Carlos Ruas. Por que eu falei que o Ruas gostava do Raul Seixas? Porque, cara, ele faz uma piada com Paranoia que, cara, não é a música lá do A do Raul Seixas. Então você fala, cara, ele fez. Porque lembra dessa música do Paranoia? Ele tem uma frase que ele fala: putz, e se Deus pode me ver a todo momento, será que ele vai me ver no banheiro? Ele ficava no banheiro com vergonha, com medo de, né, com vergonha de Deus, porque Deus tá vendo tudo, eu vou ficar no banheiro com vergonha, porque Deus tá me vendo, né? Fazendo tudo aquilo que se faz dentro do banheiro. É um espetáculo. Aí o Ruas fez uma tirinha, antes de conhecer eu tinha visto, que era Deus, aquele deusinho do Ruas, né? Barbudinho, tudo. Ele tava no banheiro lá, né? Fazendo o número 2. Como diria Raul, defecando, né? Ele tava fazendo o número 2 e Raul Seixas tá na porta, assim, olhando. Tipo, dando troco, né? E aí Deus fala: o que você tá fazendo? Aí ele sentiu agora a pressão? Tipo, agora sabe como é que é. E eu falei, cara, uma piada com Paranoia. Isso é de alguém que ouve Raul Seixas, assim, e que não é só o lado A, né? Não é só aquilo, não é só a piada, não é uma piada com Metamorfose Ambulante ou Maluco Beleza, sabe? Doideira, né? Doideira. É uma paranoia que eu acho que todo mundo já teve. Ó, o Carlos tá falando aqui. Será? Nova Eon é de 1975. É um descacetaço. Sensacional do início ao fim. Tenho toda a discografia do Raul em CD, desde Raulzito e os Panteras, de 68 até a Panela do Diabo. E veja que não é paranoia, é paranoia. Ou seja, para as pessoas, noia. Pois é, eu sempre tive essa sensação também, Francisco, que ele faz essa divisão na música, né? Ele fala, para! Noia! Ele realmente faz essa divisão, né? Quebrou minha coleção de Pink Floyd. A Peixuxa, né? Tem gente que não gosta de Peixuxa e tudo. Eu acho sensacional, cara. É uma música meio obladi-obladá, né? Uma coisa meio Beatles, né? Uma parte Beatles, né? Que é aquela coisa meio infantil, né? Que o baixo faz isso aqui. Mas o personagem Peixuxa eu acho um personagem muito legal. E eu lembro que quando eu era moleque eu ouvia Peixuxa. Meu irmão, né? O Davi também gostava muito dessa música. E a gente ficava imaginando, né? Aquele cara sempre com charuto na boca, mas o cara vivia debaixo d'água, né? Paranoia ou paranoia. Olha o que o Decantão falou aí. Cara, por que isso, né? No Paranoia, o Raul ele faz ele faz questão de fazer uma coisa
que ele grita muito alto. Para! Aí, noia, né? Então, de fato, né? Tem essa que o Francisco falou, né? Não é impressão, está no encarte, paranoia. Ah, tá no encarte, né? Bom, eu tenho que procurar o original, né? Porque esses meus são relançamentos. Então, eu geralmente nunca confio 100% nos meus. Continua. Ó, o Éder. Quanto tempo, hein, Éder? Caramba. Aqui, vamos ver. Porque o paranoia... legal esse terceiro sentido. Porque como ele faz gritando, para! Né? Então, ele faz no sentido meio para, né? Se vocês ouvirem a música, né? Ele faz uma coisa meio paranoia. Cara, dá 3 possibilidades aí, né? A arte tem disso. A arte é uma coisa maravilhosa, né, gente? Que pena da matemática. Eu tenho dó da matemática, que é tudo fechadinho. Que existe uma resposta, né? Vou ver se o meu tá assim também. Paranoia separado. É. Paranoia. Porque o nome da música, o título da música é Paranoia junto. Mas na letra, aqui também, é isso mesmo, paranoia. E tá separado. Caramba, que detalhe, hein? Que detalhe, velho. E aí, de fato, não é impressão, né? Olha só, Francisco, obrigado. Que detalhe riquíssimo aqui que você trouxe, né, cara? E prestando atenção aqui no encarte, né? Que coisa, que é... Paranoia é escrito separado. Né? Então não é só impressão, né? De fato ele fala paranoia. Gente, tem como... Gente, ô Ed Mota, vamos falar... Alô, Ed Mota, deixa eu falar com você uma coisa aqui. Você tá maluco, velho? Isso aqui é muito foda, velho. Isso aqui é muito foda. É um espetáculo isso, velho. Que detalhe, que maravilha. Tô adorando isso aqui, ó. Meu nome é Raul por causa do Raul Seixas. Hoje sei praticamente tudo de Raul e todo ano estou na passeata do Raul no centro de São Paulo. Olha só, teve uma que eu fui, né, que o Zé Geraldo tocou, que o Rafael tocou lá, o que trabalha aqui no estúdio, o Rafa de Falco. E nunca mais eu fui, né? A gente tem que ir de novo, né? Conversar com o pessoal, né? Muito massa. Olha o pessoal que fala sobre Sun City. Essa também é lindíssima. Já tá chegando, tá chegando. É Raul, irmão. Gênio. O Francisco. Para os noias como eu. Pô, espetáculo, cara. Muito bom isso, muito bom. Muito bom. Fora a capa disso aqui, olha a contracapa. Acho tão bonita essa aqui. Essa foto é legal, né? Essa foto é bem legal. Krieg Rabandolo 73, Guitar 74, Novael 75, 10 mil atrás 76. São discos do Raul expoentes do misticismo que foi tendência na música brasileira na década de 70. Olha aí. Né? Teve essa coisa também, né? Muitos discos teve o Racional, do Tim Maia, né? O Tábua de Esmeralda, né? Do Jorge Ben. Marcha para Raul, é isso mesmo, todo ano tem, né? Meu filho de 5 anos se chama Raul Almeida, nem preciso falar muito, né? Meu sobrinho também, né? Meu sobrinho é Raul também por causa do Raul Seixas, né? Meu irmão gosta do Raul Seixas, assim como eu. Botou Raul, nasceu, botou Raul, né? Juscelino, chama o Adam Andrade aí, cover do Raul Seixas aqui da Zona Sul. Não conheço, Éder, mas vou atrás, vamos ver aí. Bom, continuando aqui com o disco... Gente, olha esse disco. É fim do mês. Gente, essa música é um... Cara, o Raul Seixas assim, é inacreditável. É inacreditável o nível dele. Porque fim do mês tem tanta polirritmia aqui, cara, sabe? E tem menções melódicas, tem paródia. Ela só pensa adaptar da profissão. Tem rock. Cara, é impressionante. E fora isso, tem a letra que é muito inteligente. O fim do mês, a gente vivendo na sombra do amanhã. O que é um espetáculo. Essa coisa do capitalismo tardio, né? De, cara, vou ter que comprar o meu tumbão, senão como é que eu vou morrer? Ai, meu Deus, eu tenho que comprar isso, aquilo. E você sufocado pelo capital. Sabe, um disco da década de 70. No meio da ditadura. Ele também oferece a música Para a Noia, né? Dedico essa canção para a Noia. Quantos sentidos a gente vai achar, hein?
Cara, que espetáculo, velho. Que espetáculo. Raul Seixas. Isso é Raul Seixas, né, gente? Nos álbuns do Raul sempre teve humor, mas no Novo Aeon tá afiadíssimo. Humor muito inteligente e provocador, né? Cara, né? Fim de mês. E aí chega em Sunset, né? Muita Sunset, né? Meu inglês é horrível, mas eu acho que é Sunset. Essa daqui, cara, tem uma coisa tão. Cara, eu fiquei um tempão no Novo Aeon, né? Tem uma coisa tão melódica e linda, porque o Raul, nesse disco aqui, como a gente tá vendo aqui, o Carlos Mateus acabou de comentar, gente, é um álbum de um cara com muito humor, né? Com muita energia, né? E aí, o Sunset, né? Ele passa a ser uma canção que resgata aquele Raul Seixas da melodia, né? E a divisão de voz, gente, que coisa linda. Aquela melodia. Gente, é um deslumbre. É um deslumbre. É um deslumbre. É sensacional, né? E aí, gente, já falamos sobre Caminhos 2 e Novo Aeon, que finaliza o disco, que é também cara, é um dos melhores encerramentos de disco, né? Porque é uma canção que ela tem um ar de uma abertura de esperança. Novo Aeon, né? É um novos tempos. Agora está crescendo. É aquela coisa. E aquele final, que ele começa a correr. E aí o que você pode fazer isso, você pode fazer isso, aquele outro, bem alinhado com Crowley, né? E bem alinhado com a sociedade alternativa, né? E o direito de deixar Jesus sofrer. Ou seja, um disco que ele começa com tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Depois o diabo é o pai do rock, foi ele mesmo quem me deu um toque. E termina com você ter o direito de deixar Jesus sofrer. Cara, é nietzschiano, sabe? É de uma. Não é valor moral, não é valor de ressentimento, é nietzschiano. Completamente nietzschiano, velho. É um disco assim, um espetáculo de disco, cara. É um espetáculo de disco. Sempre que eu falo sobre ele, eu fico impressionado com o tanto de material que tem aqui e continua sendo, pelo menos o meu favorito de Raul Seixas, assim. E o que não é pouca coisa, porque todos os discos de Raul Seixas, como eu já falei aqui, são alto nível. Alguns, como o Novo Aeon, como esses primeiros, são alto nível, tanto de composição como de performance. E os últimos não tem mais a performance absurda por conta da saúde do Raul Seixas, mas tem ainda a vitalidade de composição, né? A vitalidade composicional. Né? Então é um espetáculo, né? Sucídia dele da Glória Vaca, esposa americana dele, irmã do guitarrista Gay Vaca, né? E é lindíssima, cara. É lindíssima. E a Carla falou, minha favorita do disco. Pois é, e encerra o disco.